É bastante comum ouvirmos afirmações de que o mundo está perdido e de que as coisas vão piorar mais e mais. Esse pessimismo acentuado é uma característica fundamental da visão futurista da escatologia. Vários teólogos futuristas têm falado sobre o Armagedon nuclear e sobre a Terceira Guerra Mundial. A verdade é que abrir mão do pessimismo histórico significa abrir mão da visão futurista também. E abrir mão dessas convicções é um tremendo desafio, porque implica acreditar que a maioria das profecias já se cumpriu no passado. Mas será que o mundo está experimentando uma piora gradativa desde a primeira vinda de Cristo? Se você colocar toda a sua atenção nos noticiários de jornais, então de fato vai parecer que tudo está piorando mesmo. Mas se você olhar para a história mundial de maneira mais ampla, você vai perceber que o mundo, na verdade, progrediu e não piorou. Por exemplo, no livro Escatologia Vitoriosa, os autores mostram que durante a maior parte do século XIX, nos Estados Unidos, mais de 1/5 das mulheres praticavam o aborto. Além disso, na cidade de Nova York, havia uma garota de programa para cada 64 homens. A violência também era bastante comum, muito mais do que é hoje. Muitas pessoas, por exemplo, portavam armas devido à frequência dos assassinatos que eram cometidos. E por incrível que pareça, os homens tinham autorização legal para espancar as suas esposas desde que eles poupassem a vida delas. Perceba que nós estamos falando de um período histórico relativamente próximo do nosso. Mas se você retroceder um pouco mais na história, até a época de Jesus, você vai descobrir que as coisas eram ainda piores. Na Itália, cerca de 40% da população consistia de escravos. A prática homossexual era algo bastante comum no Império Romano, sem contar que a idolatria fazia parte da vida diária dos gregos e dos romanos. Fora do Império Romano, as coisas também não eram as melhores. Pessoas da África, Ásia e Austrália adoravam a natureza, os demônios e até mesmo os próprios ancestrais falecidos. Antes da encarnação de Jesus, o mundo inteiro se encontrava mergulhado nas trevas morais e espirituais. Foi por isso, irmãos, que Paulo disse aos irmãos de Éfeso que antes de conhecerem a Cristo, eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. No entanto, depois da vinda de Cristo ao mundo e da chegada do reino de Deus na terra, as coisas começaram a melhorar gradativamente. Com isso, nós não estamos negando que o mundo ainda é mau. Nós estamos dizendo que a proporção de maldade existente no mundo hoje não se compara com a maldade que existia no passado. Os autores do livro Escatologia Vitoriosa citam dados que mostram que o mundo tem sido abençoado pelo Evangelho e que o cristianismo se encontra em constante crescimento no mundo. Por exemplo, na China, mais de 20 mil pessoas se convertem diariamente. E na América do Sul, esse número atinge 35 mil pessoas por dia. De fato, o cristianismo hoje é a religião predominante no mundo inteiro. Isso mostra que o evangelho começou pequeno, como uma semente de mostarda, mas continua crescendo gradativamente e permeando toda a terra. Portanto, embora o mundo não seja o paraíso perfeito, é inegável que a nossa época é muito melhor do que as épocas anteriores. Mas ainda existe um longo caminho pela frente que precisamos trilhar para que o mundo se torne ainda melhor. Mas apesar disso, irmãos, não podemos ignorar o fato de que o reino de Deus está ganhando terreno a cada dia mais. Cristo é o Senhor do tempo e da história, e Ele garante que o conhecimento de Deus vai encher toda a terra.